Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marques William e hoje nós vamos falar um pouco sobre a apuração do resultado do exercício. Exercício seria o período de tempo normalmente anual nas quais ocorreram os lançamentos contábeis e vamos fazer o encerramento desse período, desse exercício, para a gente poder apurar os lucros ou prejuízos que deram nesse período de tempo denominado exercício. Como serão feitos os lançamentos contábeis, como será feito o encerramento e, posteriormente, distribuição de lucros ou não para os acionistas proprietários da empresa. Então vamos lá. De uma forma geral, os sistemas contábeis, eles fazem todo esse processo para a gente. Porém, nós temos que saber como que o sistema faz esse encerramento, como é feito, porque precisamos informar os sistemas quais são as contas que serão destinadas aos lançamentos do encerramento. O sistema não sabe disso, então temos que ter previamente cadastrado no nosso plano de contas as contas que serão utilizadas para fazer o encerramento e o passo a passo de como é feito esse encerramento para a gente informar isso no cadastro do sistema. Funciona da seguinte forma: nós temos uma conta transitória que se chama apuração do resultado do exercício. Ou em alguns casos só apuração do resultado, ou até alguns casos utilizam-se a nomenclatura ARE, apuração do resultado do exercício. Essa conta é fundamental para que a gente possa fazer o encerramento do exercício da empresa. Essa conta, devemos informar ela para o sistema, que o sistema vai utilizar ela para fazer os encerramentos. As contas que a gente vai utilizar para fazer o encerramento do exercício seriam apenas as contas de resultado, que são as receitas, que são as contas credoras, e as contas de custos e despesas, que são as contas devedoras. São essas contas que serão utilizadas no encerramento do exercício. O processo é o seguinte: nós vamos pegar todas as contas de receitas, que são credoras, são contas de resultado, são credoras, vamos zerá-las e transferir esses saldos de cada uma das contas credoras de receita, vamos transferir elas lá para a conta área, ou a conta de apuração do resultado. Então as contas de resultado de receitas estarão zeradas e os saldos estão todos lá na conta de apuração do resultado do exercício. A mesma coisa vamos fazer com as contas devedoras de custos e despesas. Vamos zerar cada uma delas e passar o saldo dessas contas lá também para a mesma conta apuração do resultado do exercício. Dessa forma, teremos de um lado todas as receitas credoras e de outro lado todos os custos e despesas devedoras. A diferença entre esses dois grupos de conta, entre as contas credoras e as contas devedoras, vamos dizer se a empresa tem lucro ou prejuízo, que vai ser o saldo dessa conta apuração do resultado do exercício. Eu vou dar um exemplo, que para a gente vai ficar mais fácil entender. Vamos supor que no decorrer do exercício, no decorrer do ano, nós tivemos um total aí de R$10.000 de receitas, que são as contas credoras, dentro de todos os lançamentos. E, em contrapartida, as contas de custos e despesas, no decorrer desse mesmo exercício, desse mesmo período de tempo anual, nós tivemos um saldo aí devedor de R$8.000. Então, esses dois valores, o total desses dois valores estarão lá na conta de apuração do resultado. R$10.000 de receita, R$8.000 de custo e despesa. Dessa forma, como a receita é maior do que a despesa, nesse exemplo nós vamos ter um lucro apurado nesse exercício de R$2.000, que são os 10.000 de receita menos 8.000 de despesa. Então temos um lucro de R$2.000, que é um saldo credor que vai estar lá nessa conta de apuração do resultado. Após chegarmos a essa conclusão, R$2.000, qual que é o lançamento que devemos fazer? Nós vamos pegar esses R$2.000 credor, que está lá nessa conta de apuração, e vamos passar esse valor lá para o patrimônio líquido. Ele vai lá para o patrimônio líquido em uma conta chamada reserva de lucros. Não mais para a conta de lucros acumulados, por causa das recentes mudanças que tivemos na contabilidade, conforme a Lei 11.941 de 2009. Então, a conta lucros acumulados deixou de existir e passou a existir agora a conta chamada reserva de lucros. Então, dessa forma, a conta de apuração do resultado do exercício vai ficar zerada, porque os R$2.000 de crédito, que é o lucro que tinha lá, nós tiramos de lá e vamos
alocar lá no patrimônio líquido, um saldo credor na conta reserva de lucros de R$2.000. Dessa forma que a gente faz o encerramento do exercício, a gente faz a apuração do resultado do exercício. Chegamos à conclusão de que R$2.000 é o lucro do período e esse lucro fica alocado lá no patrimônio líquido, na conta reserva de lucros. Assim, todas as contas de resultado, receitas, despesas e a conta de apuração do resultado do exercício ficam todas zeradas. E o saldo total dessas contas vão ficar alocados lá na conta de reserva de lucros do patrimônio líquido. Assim que é feito o encerramento do exercício. Inclusive, essa conta reserva de lucros que fica lá no patrimônio líquido, nós também devemos informar na configuração do sistema contábil qual é essa conta. Uma conta que previamente vai estar cadastrada em nosso plano de contas. Todos esses lançamentos, o vai e vem de cada uma das contas, debita, acredita, o sistema vai fazer para a gente. Porém, devemos informar o sistema quais contas que irão participar de todo esse processo. Quais são as contas de resultado de receita, quais são as contas de resultado de despesa, qual é a conta de apuração do resultado do exercício e qual é a conta de destino da reserva de lucros que está alocada no patrimônio líquido. Temos que informar o sistema todas essas contas que vão estar previamente cadastradas lá no plano de contas. Aqui fizemos o encerramento do exercício. Chegamos à conclusão de que, no exemplo que estamos falando, R$2.000 de lucros. Ok. Cabe a nós, contadores, informar para a administração, para o conselho administrativo, para a alta direção das empresas, que nesse período em si tivemos R$2.000 de lucros. Cabe à administração da empresa, ao conselho administrativo, decidir, conforme as normas internas de cada empresa, quanto desses 2.000 irá permanecer na empresa e quanto desses 2.000 será distribuída aos sócios. E é feito da seguinte forma: vamos supor que desses R$2.000, o conselho administrativo decide distribuir aos sócios, aos acionistas, aos proprietários, 25% desse valor. Seria, no nosso exemplo, R$500. Então vamos fazer o lançamento contábil da distribuição de lucro desses R$500. Temos 2.000, vamos distribuir 500 aos sócios. O lançamento é simples. Nós vamos pegar essa conta de reserva de lucros, que nós temos R$2.000 credor, vamos debitar dela R$500, que é o lucro a ser distribuído, e vamos passar esse valor lá para o passivo, na conta lucro distribuído a pagar. Então, a conta de reserva de lucro vai ficar com um saldo de 1.500, que seria o valor que vai ser reinvestido na empresa, vai ficar na empresa, e a conta do passivo de lucro distribuído a pagar vai ficar com um saldo de 500. É como se a empresa adquirisse uma dívida de R$500 com os sócios. E posteriormente será feito um pagamento em espécie, em moeda corrente, para os sócios, que seria creditar o caixa e debitar essa conta de reserva de lucros a pagar. Mas não para por aí. Após esse lucro ser pago aos acionistas, aos proprietários, aos donos da empresa, aí vem algumas obrigações com o fisco. Então o encerramento do exercício não para por aí. A empresa, ao distribuir esses R$500 aos sócios da empresa, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma declaração ao fisco que se chama DIRF, uma das mais complexas e importantes declarações que a empresa faz. Ela vai informar ao fisco que ela distribuiu a título de lucros R$500 para tal sócio, informando o CPF desse sócio, ou tais sócios que se totalizaram R$500. Irá informar ao governo, à Receita Federal, que distribuiu R$500 de lucros aos sócios tais e tais, cada um com o seu CPF. E, em contrapartida, esses sócios, ao receber essa distribuição de lucro de R$500, vão informar no imposto de renda deles que eles receberam distribuição de lucros de tal empresa, informando o CNPJ de tal empresa. Dessa forma, a DIRF da empresa e o imposto de renda de pessoa física do sócio vão cruzar direitinho, conforme o balanço contábil que nós aprendemos a encerrar agora. Hoje é isso, muito obrigado, até a próxima.